Olá, aqui é a professora Sônia Dias e este é o nosso quarto dia de oração para proteção dos casamentos. Hoje nós vamos orar especificamente pela oração pela cura da comunicação, que muitas vezes o casal não conversa, né? Isso daí é um problema seríssimo, ou porque um é muito quieto, né? Então, vamos orar para que o Senhor quebre e desfaça toda falta de comunicação entre o casal. Então, o tema é restauração do diálogo e compreensão e harmonia. Os versículos base é Tiago 1:19 e Provérbios 15:1. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da paz, Deus que sonda mentes e corações, nesta oração queremos colocar diante de Ti tudo o que envolve a nossa comunicação como casal. Apresentamos diante de Ti a maneira como conversamos, reagimos, pedimos, explicamos, respondemos, silenciamos, interpretamos, ouvimos e processamos aquilo que o outro diz. Reconhecemos que grande parte das batalhas dentro do casamento nasce de palavras malditas, de frases mal colocadas, de emoções inflamadas, de conversas mal interpretadas, de silêncio carregado, de tom irritado. Ó Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas essas questões, Senhor amado. Esse silêncio carregado, Senhor, com tom irritado, Pai amado, que isso não aconteça, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, tire isso dos casais, Pai amado. Tire isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de irritação não verbalizada, de expectativas não comunicadas, de cobrança mal feita, de gestos que ferem mais do que palavras. Por isso clamamos, Senhor, purifica, Pai, a nossa comunicação, transforma o nosso diálogo, santifica o nosso ouvir, cura o nosso falar e restaura o nosso entendimento mútuo. Ó Deus Altíssimo, Deus querido, Deus maravilhoso, tu nos criaste para o relacionamento, para o encontro, para a união e para a construção. Não fomos criados para a guerra constante, para a competição dentro de casa, para a troca de acumulações ou para viver em trincheiras emocionais. Somos um só diante de Ti, Senhor. E porque o casamento é um só corpo, quando a comunicação adoece, o corpo inteiro sofre. Pai, então entra com providência em relação a isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai amado, que haja comunicação entre o casal, entre os cônjuges, Pai. Por isso pedimos, vem com teu bálsamo sobre cada diálogo que travamos, sobre cada conversa interrompida, sobre cada debate que se tornou ferida, sobre cada palavra que não foi dita, mas fica guardada no coração, causando peso, mágoa ou frieza. Senhor, que o nosso falar seja temperado com a graça do Senhor. Que cada frase que sair da nossa boca carregue sabedoria, que cada palavra soe como cura, que cada resposta seja branda e controlada, que cada explicação venha acompanhada de humildade, que cada correção seja revestida de amor. Deus, e que o nosso ouvir seja paciente, que não interrompamos o outro, que não presumamos o pior, Senhor. Que nós não venhamos interromper o outro, Senhor. Que nós não venhamos presumir que o outro vai falar o pior, Senhor. Que não nos defendamos antes de escutar, Pai amado. Que não interpretemos o que o nosso cônjuge não quis dizer. Ensina-nos a ouvir não apenas o que é dito, mas também aquilo que está oculto por trás de um olhar cansado, de um suspiro pesado, de uma pausa dolorida. Pai, livra-nos de palavras precipitadas que ferem, de respostas agressivas que aprisionam, de murmurações que desgastam, de acusações que dividem, de turbulências verbais que abalam nossa casa, Pai.
Entra com a tua providência, nos ajude, ajude-nos, ó Pai, a sermos melhores. Coloca, Espírito Santo, uma porta de vigilância sobre a nossa boca. Vigia cada palavra, repreende em nós o sarcasmo, a ironia, o julgamento, o grito, o desprezo, a frieza, a indiferença e a arrogância. Ensina-nos a falar como quem constrói, como quem levanta, como quem cura, como quem restaura. Ensina-nos a dizer palavras que tenham vida, paz e verdade. Senhor, onde houver ruído entre nós, cria ponte. Onde houver distanciamento, cria aproximação. Onde houver silêncio pesado, cria diálogo santo. Onde houver ferida causada por palavras, cria restauração, Senhor. Onde houver lembranças que ainda doem, cria reconciliação. Onde houver equívocos recorrentes, cria clareza. Onde houver mágoa acumulada, cria libertação. Onde houver mal entendido, cria entendimento mútuo. Onde houver resistência, cria mansidão. Onde houver orgulho, cria quebrantamento, Pai. Onde houver medo de conversar, cria coragem. Onde houver intolerância, cria paciência. Onde houver pressa em responder, cria domínio próprio. Onde houver palavras destrutivas, cria palavras que edificam. Ensina-nos a conversar sem ferir, Senhor, a corrigir sem atacar, a explicar sem acusar, a discordar sem destruir, a responder sem levantar barreiras emocionais, a ouvir sem julgar, a esperar sem exigir, a falar sem manipular. Deus, que o nosso lar seja terreno fértil para conversas saudáveis, diálogos respeitosos, trocas maduras, confissões sinceras e reconciliações constantes. Senhor, cura a maneira como interpretamos o outro. Tira de nós toda distorção emocional, toda leitura errada, toda suposição negativa, todo pensamento antecipado que de toda defesa automática, toda atitude reativa, dá-nos equilíbrio emocional para não transformar um comentário simples em uma guerra. Dá-nos serenidade, Pai amado, para lidar com temas difíceis. Dá-nos sabedoria para escolher o momento certo de conversar. Dá-nos sensibilidade para perceber quando o outro está cansado, ferido ou sobrecarregado. Senhor, que o nosso lar seja conhecido nos céus como um ambiente de paz. Oh, glória a Deus. Olha, irmãos. Pensa, nosso lar ser reconhecido como um ambiente de paz. É isso que nós queremos, Pai. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a fazer isso em nossos lares, Pai. E não de confronto, e não e que a nossa casa seja marcada por palavras de vida e não de morte, que o nosso casamento seja costurado pelo fio da compreensão e não pelos nós da discórdia. Pedimos que o teu Espírito Santo se mova sobre os nossos diálogos, Espírito que acalma tempestades, entra nas nossas conversas e traze-nos clareza, mansidão, empatia e bondade. Tira de nós a dureza de coração, Senhor. Derruba as muralhas que construímos com o tempo, destrói os muros levantados pelo medo ou pela mágoa. Arranca de nós qualquer raiz de amargura que tome a comunicação, que torne a comunicação pesada. Queremos aprender a nos comunicar não com adversários, mas como aliados, não como quem disputa a razão, mas como quem busca entendimento, não como quem quer vencer, mas como quem quer preservar o vínculo, não como quem quer ter voz, mas como quem quer ouvir. Que os nossos diálogos se tornem encontros e não conflitos, que as nossas conversas nos aproximem e não nos afastem, que a nossa comunicação promova cura e não feridas, que nossas palavras sejam sementes de paz e não instrumentos de guerra. E que em tudo, absolutamente tudo, o teu nome seja glorificado no nosso modo de falar, nosso modo de ouvir, responder, dialogar, agradecer e restaurar. Nós consagramos a Ti nossa boca, nossos ouvidos, nossas intenções, os nossos gestos, o nosso tom de voz, o nosso silêncio e o nosso entendimento. Pai, transforma a nossa comunicação até que ela seja
reflexo do céu dentro do nosso lar. Ó Deus querido. Pai, colocamos diante de Ti essa oração, Senhor. Receba como suave oferta, Senhor, como um aroma suave e agradável ao Teu santo trono, Senhor. Receba, Pai, ó Deus querido, que nós fizemos esta oração, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai amado, para que o Senhor haja nos casamentos, Pai amado, que haja comunicação, Pai, é algo tão precioso, Senhor. Quantos divórcios são feitos por esse motivo, Pai? Ó Deus querido, vem curar, Pai. Vem curar os relacionamentos, Pai. Não permita, Pai, que haja divórcios por esse motivo, Pai. Ó Deus amado, que esse motivo nem exista, Pai. Que esse motivo seja cancelado, Senhor. Que não haja esse tipo de problema de comunicação, Pai. Sela, Pai, a comunicação dos casamentos, Pai. Oramos, Senhor, e agradecemos, Senhor, na fé, Senhor, que o Senhor recebe esta oração. Em nome de Jesus. Amém.